Olá, pessoal. Bom, espero que estejam todos bem, espero que estejam todo mundo com saúde. Nessa segunda parte aqui da aula 2, nós vamos falar um pouco sobre potenciação de grupos, tá? Eu decidi quebrar a nossa aula 2 em três partes e eu acho que é um pouco melhor para vocês. Talvez não seja tão cansativo. E eu acredito que também vai ser um pouco melhor para vocês procurarem a- as coisas quando vocês precisarem de alguma coisa específica do vídeo. É melhor procurar um vídeo pequeno do que um vídeo muito grande, tá? Nessa aula de hoje, nessa segunda parte, nós vamos usar algumas coisas que nós vimos na aula passada, que eram as propriedades elementares dos grupos. E depois ainda vai ter uma parte 3 da aula 2, né? E nós vamos usar, então, especialmente a parte 2 para estudar alguma coisa, certo? Então, como eu já disse, nós vamos estudar, então, potenciação em elementos de um grupo. Então, nós vamos definir o que é um elemento ao quadrado, o que é um elemento ao cubo, o que é um elemento elevado a menos 1, o que é um elemento elevado a menos 2, e assim por diante, certo? Então, vamos lá. Então, como eu já falei, o objetivo, né? Nós vamos também apresentar algumas propriedades. Também nós vamos usar, então, a potenciação para criar novos grupos a partir de um grupo conhecido e usando, então, a potenciação. Só lembrando uma coisa, talvez vocês não tenham se dado conta, mas num grupo nós só podemos operar dois elementos, tá? Num grupo, simultaneamente. Tá? Simultaneamente, você só pode operar dois elementos. Num grupo, a princípio, não faz sentido alguma coisa do tipo A operado com B operado com C ao mesmo tempo. Tem um parênteses. Tá? Por que isso não faz sentido? Isso não faz sentido porque nós estaríamos operando três elementos ao mesmo tempo. A operado com B operado com C ao mesmo tempo. Isso não faz sentido. Porque isso não faz sentido por dois motivos. O primeiro é que isso não está definido matematicamente. Uma operação que nós estudamos, as operações binárias, como o próprio nome diz, elas são operações entre dois elementos. Quando você tem A operado com B operado com C, você tem três elementos. Então, seria, digamos assim, entre aspas, uma operação trinária. Tá? Mas não é isso que nós estudamos. Nós estudamos operações binárias. Além disso, o seu cérebro ele não consegue operar três elementos ao mesmo tempo. O seu cérebro não consegue. Nem o seu cérebro, nem a sua calculadora. Isso não dá. Operar três elementos ao mesmo tempo é impossível. Tá? Como eu sei que você não acredita em mim, justamente porque eu sou professor e você não pode acreditar em mim, eu sou professor de matemática, você é aluno de matemática, então como que você vai acreditar nas coisas? Pode, você tem que duvidar e tem que questionar. Tá? Então, por isso que eu trouxe um desafio para você. Eu quero que você multiplique 7 por 15 por 22 ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, numa tacada só. Igual você faz 2 vezes 3, faz 7 vezes 15 vezes 22. 3. Opera, multiplique esses três números nessa ordem ao mesmo tempo. Eu sei que você tentou, tente, pause o vídeo e tente fazer isso. Tente fazer essa conta ao mesmo tempo. Tá? Ao mesmo tempo. Quer pegar números menores? Pode pegar 3 vezes 12 vezes 10. 3 vezes, ou sei lá, 3 vezes 7 vezes 14, por exemplo. Tente fazer alguma coisa desse tipo ao mesmo tempo. Você não vai conseguir. Você não consegue. Tá? É impossível. E você provavelmente fez a seguinte conta: 7 vezes 15 vezes 22. Observe que aqui está aparecendo um parênteses. Eu sempre falo para meus alunos, os parênteses na matemática, eles não são usados apenas como enfeite. Não são usados para enfeite. Não é um enfeite de Natal, que você pode colocar e você pode tirar ao seu real e sabor. Não. Os parênteses na matemática, quando nós estamos fazendo contas, eles estão indicando uma ordem, como essa conta está sendo feita. Isso daqui provavelmente foi o que você fez. Muito provavelmente você fez isso. Então, a primeira coisa que você fez,
Você multiplicou o 7 pelo 15 e obteve como resultado 105. Na sequência, você pegou o 105 e operou ele com o 22. E, portanto, você deve ter obtido 2.310. Não importa se você fez isso na mão, de cabeça ou na calculadora. Alguma coisa nesse sentido você fez. Outra coisa que você pode ter feito é a seguinte. Você pegou o 15 e multiplicou com o 22 primeiro. Depois você pegou o resultado e multiplicou por 7. Isso também é uma possibilidade. Isso dá também, tem que dar, né? 2.310, uma vez que nós estamos trabalhando aqui com números inteiros. Tá? Como nós já sabemos, a operação de multiplicação dos inteiros ela é comutativa, então você poderia, por exemplo, ter multiplicado 7 por 22 e o resultado você ter multiplicado por 15. Tá? É uma outra possibilidade. Tudo bem? Mas alguma coisa nesse sentido você acabou fazendo. Tá? Então, por isso que quando nós vamos definir potência, o que você pensa, o que você imagina que é uma potência? O que é um elemento elevado à quinta potência? O que significa, por exemplo, x elevado a 5? A princípio você pensa, x elevado a 5 é x vezes x, vezes x, vezes x, vezes x. Ou seja, você multiplica o mesmo elemento, você pega o elemento e multiplica por ele mesmo 5 vezes. Né? Você opera ele 5 vezes. Isso é o que a nossa imaginação, isso é o que nos passam, em geral, no ensino fundamental e no ensino médio, que é uma potência. Só que é preciso tomar um cuidado justamente por causa dessas coisas que eu acabei de falar para você. Né? Como que você vai operar um elemento consigo mesmo 5 vezes se você não pode fazer isso? Não pode, entre aspas. Né? Então, por isso, para definir potência de uma maneira matematicamente boa, elegante e precisa, nós temos que achar um outro artifício. E o artifício vem a seguir, então. Né? Então, primeiro, nós vamos definir o que vem a ser uma potência para um número natural. Então, vamos tomar um grupo, vamos tomar um número natural, vamos tomar um elemento do nosso grupo. Sempre que eu falar para vocês em números naturais, eu estou incluindo o zero. Se você fizer algum curso de matemática discreta, contagem, ou até um curso em que apareçam sequências, como cálculo 2, por exemplo, o zero ele não é necessário. Aliás, se você está com problemas de contagem, se você quer fazer contagem, o zero atrapalha. Por que ele atrapalha um pouco? Porque é o seguinte, do 1 até o 10, por exemplo, você tem 10 números. Mas do 0 ao 10, você tem 11 números. Né? Então, por isso que ele atrapalha um pouco na hora de contar. É mais fácil contar sem o zero do que adicionar o zero para a contagem. Esse não é o caso da álgebra. A álgebra precisa, você já deve ter percebido lá, quando nós definimos grupos, que o zero, o elemento neutro, ele para nós é importante para a hora de fazer contas. Né? Você deve ter percebido lá nas propriedades elementares como o elemento neutro foi importante para nós, né? Para nós conseguirmos mostrar todas aquelas propriedades que nós estudamos no vídeo passado. Né? Então, eu sempre vou considerar naturais como zero. E aí nós definimos o que vem a ser A elevado a N. Então, o A elevado a N ele vai ser o elemento neutro quando o nosso N for zero. Então, A elevado a zero é o elemento neutro do grupo. Seja ele o grupo que for. Sempre vai dar o elemento neutro do grupo. A elevado a 1 vai ser o próprio A. Observe que essas duas maneira como nós definimos A elevado a zero e como nós definimos A elevado a 1, isso condiz com aquilo que nós estamos acostumados, né? Que qualquer número elevado a zero dá zero, né? E que A elevado a 1 é o próprio A. Tá? Então, isso condiz com aquilo que nós já estamos habituados. Isso condiz com o que nós estamos habituados é porque nós estamos no caminho certo. Nós não estamos aqui para inventar a roda, nós estamos aqui para estudar a roda, nós estamos para estudar o que já foi dado por outras pessoas. Então, agora a gente precisa definir o que vem a ser A elevado a N quando N é maior do que 1. E observe que nós temos que definir usando dois elementos, tá? Usando uma operação entre dois elementos. E aí nós definimos da seguinte forma: o que vem a ser A elevado a N?
A elevado a n menos 1 operado com A. Tá? É isso que significa, isso para n maior do que 1. Então, observe, se o n for 2, então nós temos A ao quadrado é igual a A operado com A. Isso condiz com aquilo que nós estamos habituados. Tá? Agora, A ao cubo observe o que é A ao cubo. É A ao quadrado, que você já sabe calcular, operado com A. De novo, tá? E assim por diante. Bom, isso para números naturais, isso para números maiores ou iguais a zero. E se o número for menor do que zero, o que vem a ser então uma potência negativa? Bom, A elevado a menos 1, A elevado ao número inteiro, menos 1, vai ser o elemento inverso de A. Tá? Então, a potência menos 1 de A é exatamente o inverso de A. E é por causa disso, por isso que nós adotamos a notação de A elevado a menos 1 para inverso. É por causa dessa definição aqui, é por causa disso que nós definimos daquela forma. Se nós tivéssemos definido lá que o inverso de um elemento seria denotado por A', lembra? Eu falei para vocês, a notação é vocês que escolhem, ou nós poderíamos ter colocado A estrela, qualquer outra notação. Então aqui A elevado a menos 1 seria A', A estrela, ou qualquer coisa que você tenha inventado como notação para o elemento inverso. Tá? Mas essa acaba sendo a definição. Isso para menos 1. Se você tem um número menor do que menos 1, por exemplo, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante, então o que significa isso? O que significa A elevado a menos n? A elevado a menos n significa A elevado a n elevado a menos 1. Elevado não. O inverso de A elevado a n. Então, A elevado a menos n é o inverso do A elevado a n. Isso para n maior que 1. E observe aqui, ó, tá vendo? Nós já sabemos calcular quanto vale A elevado a n quando n é maior ou igual a 1. Tá aqui, ó. Tá aqui a nossa definição. Tá? Então, A elevado a menos n é isso daqui, é o inverso, desculpa, é o inverso desse elemento aqui. Aqui, como A elevado a menos 1 é o inverso de A, então, para mim, como eu já estou acostumado com isso, para mim, inverso ou A elevado a menos 1, para mim é a mesma coisa. Tá? Mas você que está vendo isso pela primeira vez, você tem que tomar cuidado. Uma coisa é a potência, a outra coisa é a notação de inverso. Tá? Para mim isso já está claro, tá? Eu já trabalho com isso há muito tempo, então para mim isso está claro. Se não está claro para você, fique processando isso um pouco mais de tempo. Aqui nós temos inversos e aqui nós temos, então, potências. Tudo bem? Bom, então, como nós já vimos, algo desse tipo aqui não faz sentido nos grupos. E, embora isso daqui não faça sentido, operar 3 elementos não faz sentido, nós temos essa propriedade aqui sendo válida para grupos, né? Então, isso daqui é válido. Então, ou seja, você pode deslocar o parênteses para lá e para cá sem alterar o resultado dessas duas operações aqui. Dessas duas operações aqui e dessas duas operações aqui. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos abusar da notação. Nós podemos abusar. Você fala assim, olha, já que eu posso deslocar esse parênteses para lá, para cá, do jeito que eu quero, ó, tá vendo? Ó, é como se eu tivesse pego esses dois parênteses aqui e tivesse deslocado eles. Né? Desloquei aqui, no B e no C. Tá? Então, como eu posso fazer isso e o resultado não muda, então eu vou abusar da minha notação. Então, agora, toda vez que estiver escrito isso daqui, tem que estar claro na cabeça de vocês que ou isso é válido, ou isso daqui é válido. Sempre que você ver algo desse tipo, você tem que pensar em algo assim ou assim. Tanto faz qual você pensa. Elas são iguais. Tudo bem? Então, quando você escreve isso, na verdade, nós estamos abusando da nossa notação. Tá? Mas nós estamos abusando da nossa notação, nós estamos escrevendo uma coisa, mas o nosso cérebro, na nossa cabeça, nós estamos fazendo isso ou isso. Tudo bem? Bom, uma coisa que é importante observar é que você não pode usar essa notação aqui, não é permitido usar essa notação,
quando a sua operação não é associativa. Tem conjuntos, tem pessoas que estudam os conjuntos em que a operação não é associativa. Esse não é o nosso caso, então nós não precisamos nos preocupar com isso. Todas as nossas operações que nós vamos estudar, elas são operações associativas. Então essa igualdade aqui sempre vale. Mas há lugares, há conjuntos, há operações em que isso daqui não vale. Se isso daqui não vale, você não pode ignorar os parênteses. Tem que deixar os parênteses para indicar para o leitor qual a operação você está fazendo primeiro. Bom? E agora nós vamos pensar, então, nós vamos pensar o que significa A elevado a... Nós vamos tentar interpretar agora, então, o que vem a ser as potências, usando esse abuso de notação aqui. Então, lembrando aqui, ó, lembrando o que vem a ser as potências, eu sugiro a você que, se você puder, pause o vídeo, anote em algum lugar, para que você tenha essa definição aqui sempre à mão. Tá? Mas o que vem a ser, então, A elevado a zero? Elevado a zero, por definição, é o elemento neutro. Por definição, A elevado a 1 é o próprio A. A quadrado é A operado com A. Né? A ao cubo, o que vem a ser A ao cubo? A ao cubo agora já dá um bugzinho. Né? Você fica pensando em A vezes A vezes A. Quase isso, mas na definição ele é A quadrado operado com A. Como A ao quadrado você já sabe o que é A operado com A, então você pode vir aqui e você pode substituir. Abusando da nossa notação, usando o nosso abuso de notação, nós podemos escrever assim, tá? Lembrando que isso é válido por causa da associatividade. O que vem a ser A elevado à quarta potência? Definição. Definição. O que é, por definição, A elevado à quarta? É A elevado ao cubo operado com A. Só que A ao cubo nós já sabemos o que é. É isso daqui, né? Observe que se nós estivéssemos continuando a usar os parênteses, aqui, ó, desculpa, aqui, ó, aqui teria mais um parênteses e aqui mais um outro parênteses. À medida que a potência vai crescendo, a quantidade de parênteses ia ser muito grande. Então, se você quisesse escrever A elevado a 100, apareceria uma gama gigante de parênteses. Como a operação é associativa, esses parênteses eles acabam sendo desnecessários, então você ignora eles. Tá? Mas a rigor seria mais um parênteses aqui e mais um parênteses aqui. Tá? Então aqui nós já estamos abusando da nossa notação, portanto nós podemos escrever assim. Nós podemos continuar com esse processo, esse processo ele pode se repetir, né? Lembrando que A elevado a N menos 1 operado com A. Isso significa, então, que nós estamos operando o A com ele mesmo N vezes. Tudo bem? Então, o expoente aqui, ele indica quantas vezes você está operando o A com ele mesmo. Ou seja, está tudo dentro dos conformes do que nós já estávamos acostumados anteriormente. Nós não vamos, eu já falei, nós não vamos inventar a roda aqui. E agora nós vamos, então, interpretar o que significam as potências negativas. Então, do lado esquerdo, nós vamos colocar as potências, do lado direito, o resultado. Então, A elevado a menos 1 é o inverso de A. Ponto. Definição. Foi definido assim. O que vem a ser A elevado a menos 2? A elevado a menos 2 significa o inverso de A quadrado. É isso. É o inverso de A quadrado. Foi definido assim. Se você escreveu no seu papel, dê uma olhada lá. A elevado a menos n, quando n é maior que 1, foi definido como sendo A elevado a n inverso. Então, inverso de A elevado a n. Então, A elevado a menos 2 é A quadrado, é o inverso de A quadrado. Tá? Só que nós já sabemos que A quadrado é A operado com A. Né? E o que nós vimos na primeira parte da aula 2, na parte anterior? Como é que nós calculamos o inverso de AB? Lembra? O inverso de AB é B a menos 1 operado com A a menos 1. Né? O inverso de B é operado com o inverso de A. Então, mas como aqui o A é o mesmo, o elemento aqui de dentro é o mesmo, então, A menos A operado com A menos 1 é A na menos 1, B na menos 1. A rigor, esse A menos 1 aqui é o inverso desse, e esse inverso aqui é o inverso desse elemento aqui. Certo? E, então, você pode perceber que nós temos o quê? O inverso de A operado com o inverso de A. Então, você tem o quadrado do inverso de A.
Tá? Então você tem todas essas igualdades aqui. Então, a elevado a menos 2 é isso, é isso, é isso, é isso. É tudo igual. Tá certo? Então você pode usar qualquer uma dessas igualdades aqui quando você precisar do a elevado a menos 2. E o que é o a elevado a menos 3? Lembrando, a elevado a menos 3 é o inverso de a ao cubo. Então é isso daqui, por definição. A definição fala isso. Mas, no entanto, o a ao cubo, por definição, é a quadrado operado com a. Então isso daqui significa o inverso desse produto. Como que é o inverso de um produto mesmo? O inverso de um produto é o inverso desse operado com o inverso desse. Então é isso daqui. Propriedade elementar de grupo de grupos que nós vimos na aula, na primeira parte da aula. Tá? Então vem a ser isso daqui. Agora observe, ó, a quadrado, o inverso de a quadrado, olha só, o inverso de a ao quadrado, ele tá vendo aqui, ó, o inverso de a quadrado é a menos 1 operado com a na menos 1. Então você tem o mesmo elemento operado consigo mesmo 3 vezes. Isso é o inverso de a elevado ao cubo. Então você tem de novo uma gama gigante aqui de igualdades e você pode usar elas do jeito que você quiser. Tá? O que vem a ser a elevado a menos 4? Vamos lá, vamos treinar aqui. A elevado a menos 4, ele por definição é o inverso de a à quarta. Isso aqui é a elevado à quarta. Inverso, então o inverso de a elevado à quarta. Isso aqui, por causa das propriedades elementares de grupo, é isso. Tá? Repete aqui E isso daqui nós já sabemos quanto que é. Ó, é a menos 1 vezes a menos 1 vezes a menos 1. Como tem mais 1 aqui, então fica o inverso de a elevado à quarta potência. Em todas essas igualdades. Você pode continuar e no frigir dos ovos. Então, a elevado a menos n, na verdade, é isso daqui. A operado com a menos 1, operado com a menos 1, n vezes. E, portanto, então você tem o inverso de a operado consigo mesmo n vezes. Então, você tem essa potência. Então, isso é a interpretação das potências. Agora, algumas propriedades que já são conhecidas, tá? São conhecidas para números, tá certo? E elas continuam válidas quando você está falando sobre grupos. Então, o que vem a ser a potência de a elevado a m, operado com a elevado a n? Ou seja, quando você tem o produto de duas potências de mesma base, lembra? Produto de duas potências de mesma base, você mantém a base e soma os expoentes. Então, a nossa definição ela é muito boa porque ela mantém essa propriedade de potência que nós conhecemos e que nós trazemos lá no ensino fundamental e ensino médio. Tá? Então, por isso que ela é boa. Tá? E ela também não foi definida à toa. Ela foi definida porque isso aqui nós queremos que se mantenha. É uma propriedade muito boa, uma propriedade muito interessante. Então, nós queremos manter ela. Outra coisa, o que significa a elevado a m elevado a n, ou seja, o que é a potência de uma potência? Isso é o que está escrito aqui. Isso significa a elevado a m vezes n, ou seja, você multiplica os dois expoentes. Isso vale para quaisquer expoentes inteiros. Tá? Esses expoentes eles podem ser tanto negativos como positivos. Pode os dois serem positivos, os dois negativos, um positivo, outro negativo. Não importa, essas propriedades aqui, elas continuam válidas. Tá? Nós não vamos fazer a demonstração. Existem vídeos na internet, já no YouTube, em que vocês podem ver como é que demonstra isso. Tá? A minha sugestão é que você não olhe, é que você tente fazer isso aqui mesmo. Isso aqui é um exercício para você fazer. Tá? A minha recomendação é, tome o m qualquer, o m pode ser qualquer, suponha que o n é maior ou igual a zero e aplique indução sobre o n. Mostre primeiro que ele vale quando esse n aqui é um número maior ou igual a zero, é um número natural. Aí depois você divide em casos, supõe que o m é negativo e o n é negativo também, e depois você inverte, tá? Esse positivo e esse negativo. E aí você tenta fazer. Se você não conseguir fazer, você me escreve, e aí eu faço para você, ou então eu te mando um vídeo onde a pessoa resolve isso. Certo?
Mas e quando a notação for aditiva? Como é que nós vamos escrever potência quando a adição quando a notação ela é aditiva, né? Aí nós mudamos um pouco, né? Em vez de nós escrevermos expoente, nós escrevemos assim, tá? Então, NA significa que você está operando o A, que você está somando o A consigo mesmo N vezes. É a interpretação já. Tá? Então, aqui está a definição precisa do que é que vem a ser NA. Então, 0 operado 0A, o que significa 0A? 0A significa 0. E aqui é o 0 de G, tá? Aqui é o 0 dos inteiros naturais e aqui é o 0 do grupo. Tá? Eu esqueci de colocar o piercing aqui. Vou colocar. 1A significa A e NA significa N a menos 1A somado com A. Tá? Ou seja, você está somando o A consigo mesmo N vezes. Certo? Menos 1A significa menos A. Menos NA significa menos NA. Ou seja, você está operando o inverso de A N vezes. É a mesma coisa e com grupos multiplicativos, né? Quando nós temos a operação denotada por um ponto ou denotada por multiplicação. Nós só mudamos aqui a notação. Quando você usa essa notação aditiva aqui, nós temos muitos grupos aditivos, então você muda um pouco também a sua noção de potência, tá certo? Bom, e daí também muda um pouquinho a forma daquela propriedade anterior. A propriedade se mantém, só que muda a notação. Então aqui, digamos assim, o que vem a ser um múltiplo de A somado com outro múltiplo de A? Né? Significa, então, N mais M, A, ou seja, tem esse múltiplo de A somado N mais M vezes. Tá? Não é exatamente isso, mas é algo parecido com isso. Tá? N operado com MA significa M vezes N operado com A. Isso, então, é para quaisquer elementos M e N pertencentes aos inteiros e qualquer A pertencente a um grupo, no caso, grupo aditivo. Certo? Então, nós definimos então, o que vem a ser potenciação, o que vem a ser múltiplos. Tá? Então, vamos continuar agora. E nosso próximo objetivo é criarmos um grupo a partir de um grupo conhecido e de um elemento. Então, por isso que nós estamos aqui tomando um grupo e um elemento. Como que nós poderemos criar um grupo a partir disso? Da seguinte forma, ó, vamos colecionar todas as potências de x. Então, nós fixamos um elemento x aqui. Esse elemento x, você pode escolher ele. Escolhe dentro do seu grupo o elemento que você quiser. Tá? Aí você fala assim, pode ser o elemento neutro? Pode. Pode ser qualquer um. Escolhe um. Mas uma vez escolhido um, fique com ele. Fique com ele é o fim. Tá? E faça todas as contas com esse x. Não gostei do x, quero trocar. Tudo bem, então você troca e vai aqui e troca o seu conjunto. Então esse conjunto aqui vai ser diferente se você trocar o x. Tá? Mas quem é esse conjunto aqui? Olha a anotação aqui. Eu nem sei como é que eu vou ler essa anotação, mas enfim. Esse conjunto aqui são todas as potências inteiras do x. É claro que isso está contido em G. Aqui você está operando um elemento, você está fazendo potências de um elemento de G. Isso cai dentro do G. Então isso aqui está contido em G. Observe o seguinte, ó. Lembra daquela propriedade que nós acabamos de ver? E ela mostra como você opera duas potências de mesma base. Né? Então, se você tem duas potências de mesma base, por isso que eu falei para você, escolhido o x, fique com ele. Você não está mudando a base. Essa é mais ou menos a ideia. Tá? Então, aqui como que opera? Soma os expoentes. Mantém a base, soma os expoentes. Isso continua sendo uma potência de x. Ora, se é uma potência de x, está aqui dentro, porque você colecionou todas. Você não deixou ninguém de fora. Você pegou todas as potências, colecionou todas e jogou lá dentro. Certo? Então, isso aqui caiu lá dentro e, portanto, o que nós temos? Nós temos que esse conjunto é o que a gente fala que ele é fechado para a operação do grupo. Fechado por quê? Porque quando você opera dois elementos, não cai fora, cai dentro do próprio conjunto. Então, ele é fechado para a operação, não cai fora. E é aí que vem o sentido de fechado, de um domínio fechado. Como essa operação de multiplicação ela é associativa no grupo,
Então, a associatividade vale para quaisquer 3 elementos do grupo. Ora, se vale para quaisquer 3 elementos do grupo, em particular, vale para os elementos daqui. Esse conjunto aqui. Se vale para todos, vale para esses. Então, aqui, nesse conjunto, a operação também é associativa. Além disso, por definição, x elevado a zero pertence a esse conjunto, mas x elevado a zero, como nós já vimos, é o elemento neutro do grupo. Mais ainda, para todo inteiro, o que vem a ser o inverso? Vem a ser o inverso da potência. Por definição, o inverso de uma potência é x elevado a menos n. Isso está nesse conjunto porque, de novo, você colecionou todas as potências de x. Tá? Então, o que nós temos? A operação é fechada nesse conjunto, ou seja, operando elementos daqui, continua caindo lá dentro. Ela é associativa, o elemento neutro está lá, e o inverso de qualquer elemento daqui também cai lá dentro. Moral da história, isto é um grupo. É um grupo que está contido dentro de outro grupo, mas é um grupo. A princípio, é um grupo. Mais ainda, você pode observar o seguinte. Por causa da nossa proposição, ó, potências de mesma base, ou produto de potências de mesma base, você mantém a base, somos expoentes aqui. Só que aqui o m e o n são números inteiros. Então você está somando dois números inteiros aqui nesse. Só que a operação de adição nos inteiros, ela é ativa. Então eu posso trocar aqui, em vez de escrever n mais m, eu posso escrever m mais n. Só que isso daqui, x elevado a m mais n, é x elevado a m operado com x elevado a n. Tá? Então, o que nós temos? Que essa operação aqui dentro, ela é também comutativa. Tá? E moral da história, então isso daqui vem a ser um grupo abeliano dentro de um outro grupo. É um grupo abeliano. Tá? Esse grupo ele é chamado de grupo cíclico gerado pelo x. Por que ele é gerado pelo x? Ele é gerado pelo x porque o x é que produz todos os outros elementos. É a partir do x você constrói todos os elementos daqui. Então ele é o gerador, ele é o provedor desse grupo que nós acabamos de definir aqui. Certo? Quando a notação é aditiva, como é que ficaria então esse grupo gerado quando a notação é aditiva? Bom, aí o grupo gerado fica assim, são os múltiplos de x. Então aqui nós estamos colecionando todos os múltiplos de x. Como é que é a soma, então, de dois elementos daqui de dentro? Então você pega um múltiplo de x, soma com outro múltiplo de x e isso dá isso daqui. Justamente por causa daquela proposição, daquela segunda proposição que nós acabamos de ver, que eu não demonstrei. Tá? De novo, como a operação aqui no grupo é associativa, aqui nesse conjunto continua sendo associativa, tá certo? Ela é fechada, acabamos de ver então que ela é fechada. O elemento neutro está dentro desse conjunto, por quê? Porque o elemento neutro do grupo, o zero do grupo é 0x. Tá? Mais ainda, menos nx é n vezes menos x, que também está aqui dentro. Tá? Então, todas essas coisas aqui elas são válidas. Então, nós temos de novo um grupo. Mesma coisa, só que em vez de você usar potência, você está usando múltiplos aqui. Ela é comutativa também. Por que ela é comutativa? Mesmo processo que antes. Como é que você soma dois múltiplos? Múltiplo de x somado com outro múltiplo de x dá isso daqui. Aqui você pode trocar o m e o n de lugar. Você pode inverter eles, porque a operação de adição de inteiros ela é comutativa. E isso aqui acaba sendo igual àquilo lá. Então você tem de novo um grupo abeliano. Tá? E esse grupo também é chamado de grupo cíclico gerado pelo x. Vamos a alguns exemplos, então. Vamos lá. Quem que nos inteiros? Os inteiros é grupo com a operação de adição. Né? Não é com a multiplicação, não é porque o zero não tem inverso. Então, quem vem a ser o gerado pelo 2? O gerado pelo 2 são os múltiplos de 2. São os números pares. Com um tracinho, né? Mas então, o gerado pelo 2 são exatamente os números pares. Aqui, ó, erro aqui. Aqui é Z10, tá? Aqui é Z10. O Z10, ele também é um grupo com a adição.
Quem é o gerado pelo 4? Olha, o gerado pelo 4 são todos os múltiplos de 4. Então, o zero está lá dentro, é claro. Você pega n como sendo zero, n vezes a classe do 4 dá zero. Então, você tem 0, mais ou menos 4 barra, mais ou menos 2 vezes 4 barra, mais ou menos 3 vezes 4 barra, e assim por diante. Quando você fizer a coleção de todos eles, você vai começar a perceber que esses elementos aqui, eles começam a se repetir, né? E no fundo, aqui dentro desse conjunto que parece ser um conjunto gigante, só tem a classe do 2, do 3, do 4, só tem a classe do 0, do 2, do 4, do 6 e do 8, tá certo? Então isso daqui é um grupo, isso daqui é um grupo que está contido dentro do C10, tá? Agora eu quero que você construa, ou que você calcule. Nós vimos que o GL2, o GLN, né, que são as matrizes invertíveis de ordem n, com a multiplicação é um grupo, né, porque no GLN só tem matrizes com determinante diferente de zero, ou seja, só tem matrizes que são invertíveis. Tá? Aqui eu estou pegando só as matrizes invertíveis de ordem 2 por 2, com entradas reais. Tá? Aí eu quero que vocês calculem para mim qual é o grupo gerado pela matriz 1, 1, 1, 0. Tá? Vê o que isso vai dar. Observe aqui, ó. Aqui tem todas as potências positivas e todas as potências negativas dessa matriz. Tá? Então, o que você vai fazer? Vai pegar essa matriz e operar com ela mesma. Você vai ter o quadrado. Essa matriz operada com ela mesma 3 vezes. Então, você vai ter o cubo. E assim por diante. E aí depois você calcula as potências negativas também, né? O que vem a ser a elevado a menos 1? A elevado a menos 1 é o inverso dessa matriz. Lá em álgebra linear, você já viu como é que você inverte matrizes, né? Põe aqui do lado a matriz identidade, escalona, até aqui vira a identidade. O outro lado é a matriz inversa, tá? Faça isso para essa matriz 2 por 2, faça para essa matriz, para essa aqui também. Então, você tem um bocado de trabalho para fazer. Eu não fiz, é um exercício para vocês. Se vocês não conseguirem, vocês me escrevam e a gente tenta fazer pelo menos uma, tá? Porque as outras são todas muito parecidas. Então, faz uma, vê se você consegue, né? Fazer. Então, calcule as potências. Você vai ver que vai aparecer um padrão. Tá? Vai aparecer um padrão para as potências, tanto as potências negativas como as potências positivas. Tem um padrão. E aí depois vê se você encontra esse padrão. Tudo bem? Bom, como você pode ter percebido aqui, ó, foram 11 slides e 11 slides. Então, nós encerramos a nossa aula aqui. Ela ficou um pouco maior do que eu imaginava, ficou com quase 40 minutos, a anterior ficou com 30, né? Primeira parte. Tá? Então, beleza. Vamos ficar por aqui e na sequência nós vamos ver então a terceira parte da aula 2. Tá? Um abraço a todos.